Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu já trago aqui uma banda britânica, mas que ficou mais famosa na Europa continental, tanto que o único álbum deles foi lançado na Alemanha apenas e não na Inglaterra, mas que hoje em dia é muito influente, apesar de não ter feito muito sucesso na época, que é uma banda que transitou brilhantemente ali entre o mod, o art pop e o freak beat. Estou falando do Creation. E eu vou falar aqui de uma coletânea que tem praticamente tudo que eles lançaram. Uma coletânea de 1998, tudo que eles lançaram na década de 60. Que é essa aqui. Our Music is Red with Purple Flashes. Vou pegar aqui a capa. Então, uma coletânea, uma compilação que tem ordem cronológica, isso eu gosto bastante. Eu aprecio bastante quando tem esse cuidado aí temporal. Aqui alguns fotos da banda, um texto bem explicativo. Então o Creation nasceu ali da sombra dos escombros de uma outra banda chamada The Mark IV, que chegou a lançar alguns singles. Inclusive, uma música deles está na coletânea Rubble, que eu já falei aqui. E um integrante que depois iria ficar relativamente famoso do Mark IV é o baixista John Dalton. Ele foi substituir o Pete Quaife lá no The Kinks. Isso já lá pro final da década de 60. Então, o Creation apareceu ali no começo de 66, mais ou menos, que ele foi formado. E nas primeiras sessões de gravação, eles não tinham um baixista fixo. A gente tinha já o genial guitarrista Eddie Phillips, o vocalista Kenny Pickett e o baterista Jack Jones. E acho que na primeira sessão de gravação, se não me engano, eles lançaram a mão ali de um requisitado baixista de estúdio, o Herbie Flowers, que tocou com várias pessoas, vários artistas aí da cena britânica, por exemplo, David Bowie. Mas logo em seguida eles contrataram um baixista, que era o Bob Garner. Aí sim se formou a formação clássica do Creation, mas que lançou oficialmente apenas 2 singles. Então, o single de estreia do Creation veio em junho de 1966 e já como uma das, talvez a mais memorável canção deles, apesar de não ter sido a mais bem sucedida. Mas para mim é a melhor de todas, que é Making Time. Um hino da década de 60 da psicodelia britânica, do art pop britânico, e que inclusive essa música abre o primeiro CD do box do Nugget 2, que eu falei aqui recentemente. Então, Making Time é tudo o que uma banda de freak beat poderia ser. Urgente, bem humorada, com solos de guitarra acachapantes ali do Eddie Phillips. Inclusive, ele foi um inovador na guitarra, porque ele foi um dos primeiros, talvez o primeiro na cena rock mesmo, e não na cena de música de vanguarda, a tocar guitarra com arco de violino. E aqui em Making Time isso é capturado de maneira exemplar. Então aqui a gente tem, além do excelente trabalho de guitarra do Eddie Phillips nessa canção, a gente tem também o vocal maravilhosamente petulante do Kenny Pickett, que dá um colorido especial à canção também. Então Making Time é uma obra-prima. E o lado B dela foi Try and Stop Me, um pouco menos bem sucedida, mas ainda assim uma ótima canção. E o segundo single do Creation, esse foi o único que chegou a entrar no top 40 das paradas britânicas, que é Painter Man. E esse single chegou ao número 1 lá das paradas da Alemanha. Então o Creation começou a ter uma relação muito próxima com a Alemanha. Como a gente vai ver,
O único álbum deles foi lançado lá e não foi lançado na Inglaterra. E o lado B de Painter Man é também outra música incrível, também é uma epítome do Freak Beat também, que é Biff Bang Pow, que começa ali querendo emular My Generation The Who, mas depois mostra uma personalidade de sobra ali da banda. Também Biff Bang Pow, uma música que tão influente que chegou a batizar uma banda britânica que também está lá na caixa Children of Nuggets, que eu falei para vocês, também falei recentemente aqui. Então, Biff Bang Pow é uma música muito influente. Infelizmente, após esses dois singles, o Creation passou por alguma turbulência interna. O Jack Jones saiu, teve uma saída relâmpago, mas logo em seguida voltou. Mas ele trouxe com ele o outro baixista, o Kim Gardner, e o Bob Gardner assumiu os vocais, e o Kenny Pickett foi chutado da banda. O Bob Gardner, como vocalista, ele é competente, mas não tem o carisma que o Kenny Pickett tinha. Mas ainda assim, fizeram alguns singles bem interessantes com essa nova formação. Então a primeira canção aqui deles, o primeiro single que eles lançaram com essa nova formação, foi If I Stay Too Long no lado A e Nightmares no lado B. If I Stay Too Long é uma música bem convencional ali de soul music, que não chama tanta atenção, mas Nightmares é outra música excelente também, uma música bem esquizofrênica, porque ela tem um andamento e uma instrumentação meio sombrias, mas tem um vocal mais pop, inclusive com direito a lalalás. Então é uma música interessante, uma música meio Dr. Jack e o Sr. Hyde. E depois disso aí sim, eles acabam lançando, apenas na Alemanha, o álbum We Are Painter Man, que reuniu os singles que eles tinham até então, e com mais algumas canções que não foram lançadas oficialmente no Reino Unido por um bom tempo, por toda a década de 60. Boa parte delas covers, não tão bem sucedidas assim, mas tem algumas músicas excelentes também aqui que estão nesse álbum. Então a gente pode estar aqui Cool Jerk, que é um cover também, que é razoável, legalzinha. Mas depois eles derrapam com Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, e Hey Joe. A versão dele de Hey Joe não é tão ruim, mas uma vez que você escuta Hey Joe com o Jimi Hendrix Experience, nenhuma outra versão vai te satisfazer igual aquela. É verdade. Então, e também temos aqui duas canções próprias, essas sim ótimas, a bem psicodélica I Am The Walker e a sublime Can I Join Your Band. Essa aqui é uma pérola também. Também mais uma vez um excelente trabalho de guitarra do Eddie Phillips. E a banda aí fazendo uma música bem psicodélica também, mas até um pouco experimental, no qual eles citam até o The Byrds com 8 Miles High. Eles chegam a citar 8 Miles High aqui na música. E depois vem outro single, por essa segunda formação, com Life Just Beginning Through My Eyes, músicas mais de pop psicodélico. Depois vem outro petardo, como How Does It Feel? Também aqui, o Ed Phillips fazendo miséria na guitarra, com arco de violino aqui. Essa música teve inclusive duas versões que estão aqui na coletânea. A versão que saiu na Europa e a versão que saiu nos Estados Unidos. E um adendo que eu tinha esquecido que é importante. O Creation era produzido por ninguém menos que Shel Talmy, o produtor aí que trabalhou com The Who, trabalhou com David Bowie ainda muito no começo de carreira. É um produtor muito requisitado ali para essas bandas de garagem e freak beat inglesas. Ele era americano, mas residia na Inglaterra na época. E o lado B é Tom Tom, também uma música até um pouco novelty, que a gente fala que é meio... pega um pouco daquele lado lúdico infantil, mas ainda no campo psicodélico. E depois disso ainda o Creation acaba colapsando, essa segunda formação do Creation acaba se colapsando, isso no
final de 67. Mas logo no início de 68, o Jack Jones, o baterista, reagrupa o Creation, mas sem o seu principal elemento, que era o Ed Phillips, o guitarrista. Mas volta o Kenny Pickett e o King Gardner, que não era o baixista original, mas entrou na segunda formação, também está aqui junto com o Jack Jones. E eles trazem um guitarrista que ficou pouco tempo, até cito o nome dele aqui, mas não me lembro agora, mas nem chegou a gravar nada. Mas logo em seguida vem ninguém menos que Ron Wood, que veio lá do Byrds inglês, que tinha separado, e assume a guitarra do Creation, e ele toca em 4 canções, sendo que as 4 foram lançadas como single. A primeira delas, Midway Down, no lado A, uma música competente de blues meio psicodélico, mas o lado B eu acho muito melhor. The Girls Are Naked. Aqui sim você tem uma música bem mais contagiante, bem mais vibrante, daquelas de dançar junto mesmo, de pular e tudo. Mas, infelizmente, essa formação durou meses apenas. Em abril de 68, o Creation já não existia mais porque o Jeff Beck foi recrutado, o Ron Wood, foi recrutado para fazer parte do Jeff Beck Group. Não tinha como negar, né? Trabalhar simplesmente com Jeff Beck e Rod Stewart não dá para negar. Então, com isso, o Creation novamente se esfacelou. Ainda foram lançados mais 2 singles apenas na Alemanha, que fecha a carreira do Creation de vez na década de 60. Que são o primeiro single, que são 2 covers do Larry Williams, que é Bonnie Maroney e Mercy, Mercy, Mercy. Aqui, uma curiosidade, essas canções foram foram gravadas bem no começo da carreira, quando o Herbie Flowers quebrava um galho no baixo. Não era um baixista fixo, mas era um baixista de estúdio. E esse single não é mais representativo deles, mas o segundo single é muito bom. E aqui já na última formação com o Ron Wood na guitarra, que é For All That I Am e Uncle Bert. Esse foi o single final do Creation na década de 60. Então, em abril de 1968, o Creation fez seu último show da década, naquela década ali. Depois, na década de 70, a banda não existiu durante um período, eles retornaram na década de 80. Gravaram um álbum que não foi lançado à época, porque era muito new wave, o pessoal achou muito fora do que o Creation fazia, acharam que era descaracterizado. Só foi lançado lá em 2004. Mas novamente na década de 90, aí sim eles lançam um álbum propriamente dito, o Power Surge. Ainda tinha o Ed Phillips ali. O Ed Phillips, inclusive, está até hoje na banda Creation, existe até hoje, mas sofreu várias formações aí. Quase todo mundo da banda passou naquela formação clássica morreu. O Kenny Pickett já morreu. O Bob Gardner também, acho que o Jack Jones também. Então, o único remanescente aí da fase clássica do Creation é o Ed Phillips. E aqui nessa coletânea aqui ainda temos 2 faixas bônus de canções que nunca foram lançadas naquela época, que é Ostrich Man e Sweet Helen, que são faixas bem psicodélicas, bem ao gosto da época ali, e foram gravadas com a formação clássica, com Eddie Phillips, Kenny Pickett, Bob Gardner e Jack Jones. Então, uma curiosidade a mais aqui, um motivo a mais para você comprar ou ir atrás dessa coletânea aqui, ou ouvir no serviço de streaming, de acordo com a sua preferência. Depois, o Creation, como eu falei, não fez muito sucesso na época, mas depois tornou-se altamente influente. Eu falei do Biff Bang Pow, a banda que foi batizada em homenagem a eles. Também tem aí o nome Creation, o nome da banda. Inspirou um selo criado aí pelo Alan McGee, lá em Manchester, no qual gravou o Oasis, que era o selo Creation. Tem esse nome por causa da banda Creation, no caso. Então, apesar de eles não terem lançado nenhum álbum na Inglaterra na época,
Essa coletânea aqui cobre quase tudo que eles fizeram. Só tem uma música que eles lançaram na década de 60 que ficou de fora, chamada Sylvie, que foi lançada apenas na França num EP. Não sei por que não consta daqui. Se tivesse essa Sylvie aqui, aí sim tudo que o Creation lançou na década de 60 estaria aqui nessa coletânea. Mas ainda assim, é a melhor coletânea do Creation até hoje. Vale muito a pena correr atrás para quem se interessa por mods, por art pop, por freak beat, por rock psicodélico e congêneres. E lembro que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!